Começando agora mais um DoutorCast, o nosso podcast, o seu podcast de saúde, bem-estar, entretenimento. E eu sempre falo que tudo mais que o pessoal quiser, né, doutora? Verdade. Que eles que mandam, assim. Eles e vocês que estão aqui com a gente, nos prestigiando. Hoje estou recebendo a doutora Myrna Jones, falei certo? Certíssimo. Ai, esse nome chique, escreve chique também, que é gastroenterologista. Trava-línguas. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, porque o DoutorCast é bate-papo, tá, doutora? Não é nada de entrevista, nada... É bate-papo mesmo, mas, claro, preciso falar a realização do nosso DoutorCast, Ponto de Saúde, Ampliamed, Apoio Falo Mesmo Comunicação e nossa patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda. Palmas para todos os envolvidos. Muito bom estar aqui com vocês novamente e hoje recebendo, como eu disse, então, a nossa gastroenterologista, a doutora Myrna Jones. Obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço, Aline, o convite. Um prazer. Prazerzão ter você aqui com a gente, reforçando, assim, eu sempre gosto de receber, eu gosto de receber os homens também, tá? Os doutores aí, mas time feminino, né, gente? Lógico. É sempre bom reforçar, né, doutora? Com certeza. Agora vamos lá, ó, vou falar o seu histórico aqui, né, a sua formação, se faltar alguma coisa, aquele esquema que eu combino com o pessoal, porque vocês têm uns históricos longos, então veja se tá certinho, tá bom? Me corrija se eu estiver errado. Formado pela Unifoa. Isso. Então, a doutora é daqui de Volta Redonda? Sou daqui de Volta Redonda, exatamente. Eu sempre falo também pro pessoal que a gente está gravando de Volta Redonda, sul do estado do Rio, mas DoutorCast vai longe. Muito graças a Deus, né? Graças a vocês que nos acompanham, mas estamos gravando de Volta Redonda e doutora Myrna, então, é filha da terra. Sim. Especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, médica gastroenterologista. Gente, olha, Você tá tô conseguindo, né? Olha, e a gente tá gravando cedo. Eu tive que fazer um aquecimento vocal quando eu vi a sua especialidade. Médica gastroenterologista e endoscopista da Clínica Gastrovale, do Hospital Santa Cecília e também da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. E membro do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, que é isso mesmo? Isso aí, o GEDIB. O GEDIB é um grupo de estudos de doença inflamatória, que são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Ulcerativa. Então, ponto, gente. São essas duas doenças que a gente pode falar mais aqui. Talvez seja as que a doutora esteja mais envolvida, assim, no trabalho. Sim, é isso? É. Fala um pouquinho, então. Vamos começar. Daqui a pouco a gente vai entrar em assuntos diversos, assim. Mas vamos falar sobre essa doença de Crohn primeiro. Porque escuta-se muito falar sobre essa doença. Mas o que é a doença de Crohn, enfim, diante da sua experiência? Quanto tempo que está na área, doutora, primeiro? Eu me formei em 2003, né? Então, faz as contas aí. Sou ruim de conta. Vou fazer esse ano 19 anos de formado, né? Então, ano que vem eu já faço 20, já tô bastante tempo aí na luta, né? E como gastro? Como gastro, 17 anos. 17 anos. É. E aí, vamos falar então dessa doença de Crohn, né? Que hoje é o foco, ou sempre foi o foco do seu trabalho, né? Parte desse trabalho seu. O que é essa doença de Crohn? E fala um pouquinho da sua experiência relacionada a esse tipo de doença e tratamento, enfim. Sim. Essas doenças inflamatórias intestinais, Aline, antigamente eram tratadas como doenças raras, mas assim, com o aumento do esclarecimento, da informação, cada vez mais a gente tem feito mais diagnóstico, né, com os exames complementares, com maior acesso à colonoscopia, com maior acesso a outros exames de imagem, exames laboratoriais. Então, são doenças que, como diz o mesmo nome, né, inflamatória intestinal, são doenças doença de Crohn é uma doença que inflama o intestino, né? Ela pode acometer desde a boca até o ânus, mas o principal local dela é o intestino. Então, a pessoa pode apresentar como sintoma dor abdominal, às vezes diarreia, perda de peso, anemia, e ficar com o quadro arrastado, demorar a ter o diagnóstico. Então, se você tem esse sintoma, se você sente isso, conhece alguém que sinta,
procurar seu gastroenterologista, de preferência alguém que seja especialista nessas doenças, né? Porque o tratamento hoje em dia está muito moderno, desenvolvido, com novas drogas que a gente chama de imunobiológicos, né? Que são drogas, às vezes, de difícil manejo para o gastroenterologista geral, né? Que não está acostumado a tratar essas doenças. Então, é importante, né? Você tratar com alguém que realmente seja especialista nesse tipo de doença. E aí, doutora, você falou nos sintomas. Vamos repetir, porque assim, alguns sintomas passam muito batidos, né? Sim, a gente sim. fica, isso é normal, isso vai passar. O que não é normal? Até que ponto realmente eu preciso, eu tenho que, quando que eu tenho que acender, né, o sinalzinho ali de alerta? Sim, eu não sou pediatra, né, mas é uma doença que aparece também na infância. Então, assim, para um alerta, assim, para as mães, para os pais, é aquela criança magrinha, que não cresce, não se desenvolve, tem essa diarreia, às vezes evacua sangue. É uma criança que às vezes tem atraso de desenvolvimento, na escola, por exemplo, né? No meu caso, eu pego muito adolescente. Então, é aquele adolescente que começa a ter diarreia, aquela diarreia que não melhora. Então, às vezes é uma diarreia com sangue, às vezes pode ser sem sangue. Ele apresenta muita dor abdominal, né? Como eu te falei, anemia, não ganha peso ou começa a perder peso. Pode aparecer lesões fora do intestino também, né? Ao redor do ânus, por exemplo, que muito comum aparecer fístula, né? Dor nas articulações pode aparecer também junto. E pode aparecer assim em qualquer idade, mas o mais comum é na adolescência e já na fase adulta também. Agora, a gente fala desses sintomas, como que é perigoso, né, a gente mascarar isso, a gente achar que isso, o que é isso, né? Isso é emocional, e isso piora, né? A gente fala às vezes dos adolescentes, os adolescentes estão cada vez mais ansiosos, com tantas atividades, com tantas cobranças, e isso potencializa, essa ansiedade causa isso, é uma pessoa que nasce com isso, como que é? Qual que é a causa da doença de Crohn? Né? É uma causa multifatorial, a gente não sabe a causa certa. Existem fatores genéticos e fatores ambientais. Né? Fator genético é aquele gene que você carrega e às vezes tem um parente, um pai, uma mãe, um avô, um tio, um primo que tem a doença, é mais provável que você tenha, se você tiver um parente, principalmente de primeiro grau, né? E fatores ambientais relacionados à doença a mudança de hábito alimentar que a gente tem, Aline, de anos para cá, muito, muito importante, né? Alimento industrializado, quanto mais alimento industrializado, quanto mais coisa artificial a gente usar, mais chance de você ter, se você tiver já esse fator, essa predisposição genética que a gente fala. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente come, evitar ao máximo, né, de comer muito alimento industrializado, de dar industrializado para os nossos filhos, né? Outra coisa que a gente observa também, as crianças brincam em ambientes muito limpos às vezes, né? A gente pode parecer falar disso uma porcaria, né? Mas falta de higiene, mas a criança entrar em contato com outros, com sujeira mesmo. É a famosa vitamina S, né? Vitamina S. Isso não é um mito. A criança se sujar realmente faz bem. Ter um animal de estimação faz bem. Tem estudo que diz que a criança com um animal de estimação tem menos chance de desenvolver esse tipo de doença, né? A criança que brinca. Então, isso é muito interessante, sabe? A gente falar disso, né? É inimaginável, né? Porque antigamente era quase o contrário, né? Tira esse menino dessa sujeira, né? Isso, porque tava ali envolvido. A gente né? Acredito que a doutora também na infância, né? A nossa infância é diferente da infância de hoje, Sim, muito diferente. Existe um abismo aí realmente brutal, onde as crianças ficam preservadas,
preocupadas demais, protegidas. E a gente tava na sujeira, tava na areia, brincando. Sim. Então, imaginar que a gente precisa falar isso é surreal, né? A gente precisa falar disso. Precisa sim, porque não só a doença de Crohn, mas outras doenças autoimunes, né? A gente tem que entrar em contato com vários tipos de antígeno para estimular o nosso sistema imunológico, né? Então, realmente faz bem a criança lidar com sujeira, né? Dentro do limite, né, Aline? É um risco mensurável, não né? Vamos falar também para viver na imundície. Não, gente, vocês estão entendendo, Você tá né, entendendo, né? Aquela sujeira saudável. Saudável, não vai comer vitamina de mão suja, é né? Mas assim, até porque você não quer que pegue uma verminose, um outro tipo de doença, mas é aquela sujeira saudável. É aquele acesso à sujeira realmente de forma saudável, que, poxa, por incrível que pareça, realmente a gente não tem isso nas nossas crianças que estão fechadas, o videogame, não sei o que, o celular, né? E criar essa criança dessa forma preserva, né? Sim. Então, cria esse anticorpo. Então, esses sintomas, eu acho que é muito importante, a gente reforçou aqui os sintomas dessa doença de Crohn, que tá cada vez mais comum, podemos dizer assim? A gente está diagnosticando mais, Aline. E além da doença de Crohn, a gente tem a retocolite ulcerativa. A retocolite, Aline, é uma doença também, ela aparece muito a diarreia com sangue. Então, é um sinal, um sintoma muito, muito assustador, né? Imagina você tem um adolescente de 15, 16 anos que do nada começa a evacuar sangue, às vezes é muito sangue, começa a perder peso, dor abdominal. Também tem que procurar o gastro. E é do nada mesmo, quando você fala do nada, realmente de uma hora para outra. É de uma hora para outra. Uma criança normal, um adolescente normal, do nada ele começa a ter esses sintomas. E tem tratamento, né? Não tem cura, mas tem tratamento. São doenças crônicas e tem tratamento, mas não tem cura, né? Pode surgir na fase adulta? Pergunto porque tem um parente próximo que tá nesse processo, na verdade, de tratar, entra em crise, sai da crise. Como que perdeu muito peso, sofreu muito até encontrar o diagnóstico e o tratamento adequado, mas acredito que são duas doenças bem sofridas, né? Assim, até aquilo se estabilizar. E você tinha até tocado no ponto do psicológico, né? Do emocional. E o emocional, a gente não pode dizer que ele causa, mas ele tem um papel muito importante nessas doenças, porque a pessoa com estado emocional ruim e sendo portador da doença, ele entra em crise. Às vezes o paciente está em remissão, está bem, está com sintomas controlados e acontece um problema no trabalho, uma perda de um parente, e ele volta a entrar em crise justamente por causa do estado emocional. E é uma doença que, por si só, de você ter o diagnóstico dela, você já fica abalado, a pessoa às vezes custa aceitar, não aceita que tem, fica revoltada. Então, para isso existem grupos de apoio, né? Eles próprios, os próprios pacientes, às vezes tem grupos de WhatsApp, um apoia o outro. Troca experiência. Então, é importante que tenha um acompanhamento psicológico juntos. Tem pacientes que têm que frequentar o psiquiatra também, usar medicação para ajudar a controlar. Então, outra coisa que é muito importante, a alimentação, né? Então, é um tratamento, Aline, multidisciplinar. É o gastro, é o endoscopista, é o radiologista, é o nutrólogo ou nutricionista, é também o psiquiatra, psicólogo. A gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? O cirurgião, porque muitas das vezes a doença pode evoluir para uma cirurgia, né? Então, a gente tem que ter toda uma rede de apoio. Não é simplesmente eu vou tratar o paciente sozinha. Eu preciso de uma rede de apoio junto comigo, né? A cirurgia, ela é em que caso? E assim, porque você falou que a doença de Crohn é uma inflamação, sim, né? Que atinge principalmente o intestino. É interessante a gente falar disso, que eu tô lembrando desse histórico dessa pessoa próxima, né? A minha família, que é um tio meu, e que novo, e que descobriu tudo isso e passou por essa crise, e ele fala, passou por nutrólogo, depois, né, um gastro, depois um outro especialista, e ele ouviu que o intestino é muito ligado ao cérebro. Sim. É o cérebro. Segundo cérebro. É o segundo cérebro. Sim. Não é? E isso é muito real, né? Muito real. Existe o que a gente chama de eixo cérebro-intestino.
né? O eixo cérebro-intestino, hoje em dia, junto com a microbiota intestinal, né? Que são as bactérias que colonizam o nosso intestino, eles têm um papel incrível, fundamental na nossa saúde, na nossa imunidade, na nossa saúde em geral, né? Então, se você não tem um equilíbrio da sua flora intestinal, e a gente sabe que todo o nosso emocional também pode interferir no intestino. Existem outras doenças funcionais, como a síndrome do intestino irritável, que é uma doença funcional, uma doença de diagnóstico clínico. Se você fizer uma colonoscopia, uma ressonância, vai vir tudo normal. Mas você pode ter também dor abdominal, também diarreia. É uma doença que às vezes é limitante no seu dia a dia, porque você... Imagina um dia que você está em crise de dor, de diarreia, você não consegue trabalhar, você não consegue ter vida social, né? E é uma doença, assim, que a gravidade clínica dela não é grande, não é uma doença grave como um Crohn. Né? Porque os sintomas são parecidos, bem parecidos. São parecidos. Dos 3 ali, né? Exatamente. Talvez de várias outras. Então, assim, às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu já fui num médico, ele não descobre o que eu tenho. Eu fui no outro, não descobre o que eu tenho. Certas doenças são tem um diagnóstico complicado. Diarreia, dor abdominal, são sintomas que podem ser de várias doenças. Várias doenças. Então, assim, se o seu médico não descobriu na primeira consulta... Não desista dele, né? Porque a gente como médico, Aline, a gente tem que criar uma relação médico-paciente de confiança, né? Eu tenho que explicar para o paciente, olha, Vamos difícil, entender. Mas a gente vai conseguir. É difícil. Pode ser que no primeiro exame não venha nada, pode ser que no segundo não venha nada, mas nós vamos persistir. A gente vai tentar... Né, descobrir, claro. Às vezes no primeiro tratamento não dá certo, a gente tenta o outro e a gente vai para o outro, né? Então o que mais importa é você se relacionar com o paciente, você se conectar com o paciente, você ter paciência, porque é um paciente difícil, é um paciente que ele vai sumir do seu consultório, é um paciente que às vezes vai chegar numa consulta mais agressivo. Então, você tem que saber lidar com esse tipo de paciente, né? E não é todo mundo que está disposto a isso, né, Aline? Tem que persistir. Eu imagino essa relação mesmo de calma, mas o desespero, né, da dor. A dor é um negócio que desconcatena as nossas ideias, né? Então, eu imagino mesmo... A gente, quando tem de forma pontual, uma dor de barriga, uma diarreia, um vômito, enfim, um incômodo, isso deixa a gente extremamente abalado. Quando um outro próximo a gente também tem, isso também dá uma... Então, conhecer esse profissional, persistir, juntos vamos entender esse processo, achar o diagnóstico, imagino mesmo que seja uma relação ali longa, ainda mais falando dessas doenças que precisam deste acompanhamento. Exatamente. E aí você falou da síndrome do intestino irritável, depois a gente pode até voltar mais nela, mas fala um pouquinho, vamos relembrar. Então, do Crohn é uma inflamação no intestino, né? Claro, principalmente. A retocolite é o quê? Também? A retocolite, ela é só no intestino grosso. Ela só comete o intestino grosso. Também tem manifestações fora do intestino, né? Manifestações articulares, às vezes oculares, né? Mas ela é mais restrita ao intestino grosso, a gente falando do sistema digestivo, né? E o Crohn, existem as complicações, né? Que a gente ia tocar no assunto da cirurgia. Isso. Como ela pega a inflamação pega todas as camadas da parede do intestino, pode acontecer de você ter estenose. O que é estenose? O calibre, né? Vamos dizer assim, do intestino, ele ficar reduzido. Dessa estenose, as fezes vão passar com mais dificuldade, vai distender o intestino, vai distender o abdômen. E às vezes essas estenoses são cirúrgicas, né? O paciente sente muita dor, enquanto você não opera aquela estenose, aquela condição não melhora.
Tem as estenoses, tem as fístulas, né? Como eu te falei, ao redor do ânus, que são como se fossem uns buraquinhos que dão a comunicação da parte de dentro do intestino com a parte de fora. Isso é muito doloroso. Não é hemorroida? Não. Isso é doloroso, é constrangedor, principalmente pacientes mulheres, né? Eu tenho várias pacientes mulheres que têm, não é fácil conviver com isso, né? Então, às vezes, pode precisar retirar uma parte do intestino, a pessoa tem que usar as ostomias, né? Que são as famosas bolsinhas. Às vezes, a ostomia pode ser provisória, às vezes, a ostomia pode ser definitiva. É mesmo? Né? Então, tem toda uma parte de complicação, né, que o paciente vai ter que lidar com isso às vezes na vida dele, né? É bem complicado. Então, na verdade, existem casos em que é preciso essa cirurgia para retirar parte desse intestino comprometido. Isso. Por exemplo, a retocolite, às vezes, ela é tão grave, o paciente não responde a nada e tem que tirar o intestino grosso todo. Aí você tratou, entre aspas, você curou o paciente, porque a doença só acomete o intestino grosso, você tirou o intestino grosso, mas ele vai ter que ficar com aquela ostomia para toda a vida, né? A bolsinha para sempre. Quando você tira, então, o intestino grosso completamente, tem que usar aquela bolsinha. Geralmente, sim. Existem até outras formas de você religar, né? O trânsito, como a gente fala, religar o intestino. Porque é um trânsito mesmo, né? Isso aí, existem bolsas ileais, coisas mais sofisticadas, que também podem ter complicações no futuro, né? Uhum. Você pode ligar o intestino grosso, pegar o intestino delgado, fazer um reservatório de intestino delgado junto ao ânus, conectar, né, que isso chama bolsa ileal, mas também pode ter a complicação que chama de bolsite, né? Essa bolsa também pode inflamar, a doença pode começar a aparecer ali. Não é fácil, Aline. Porque quando a gente fala de intestino, fulano teve uma infecção, rompeu, porque a gente a gente pensa, né, são as fezes, de forma leiga, é aquilo ali, e que pode acontecer algum problema ali naquele meio do caminho. Então, são muitas situações, realmente, muitas situações, e prever tudo, né, olhar esse todo, analisar esse paciente, como a gente disse, a gente volta novamente daquele ponto da relação médico-paciente e a relação estreita de confiança e longa para entender todo esse processo, né? Sim. Porque agora é uma coisa, mas daqui a pouco pode acontecer uma outra, porque isso acontece, né, doutora? E cada paciente é de um jeito. Eu digo assim que tratar doença de Crohn, tratar retocolite, não tem uma receita de bolo. Uhum. Porque cada paciente a gente trata de um jeito. Então, assim, eu não posso chegar no livro, deixa eu ver como é que trata uma doença de Crohn, né? Isso é com a experiência, isso é com a convivência, você estudando com outros colegas, você participando de curso, de congresso. A gente tem que estudar bastante, né? Porque cada caso é um caso, cada paciente evolui de um jeito, nunca tem um igual ao outro. Às vezes um responde a um medicamento, o outro não vai responder. Às vezes um começa a responder, para de responder, você tem que trocar. E quanto antes você começar um tratamento certo, mais sucesso você vai ter com aquele paciente. Então, se você descobriu rápido, tratou certo, rápido, você vai ter mais sucesso do que aquele paciente que vem arrastado, tratando com remédio errado há anos. Quando você vai pegar, às vezes ele já vai perder aquele intestino, às vezes já não tem tanta coisa mais para fazer, exatamente. E essa parte de teoria, né, e prática, né, como que é verdade, né? É a prática mesmo. Sim. Que vai moldando, eu sempre falo, né? No fogo que a gente vai ajustando tudo isso e crescendo e aprendendo com as vivências e experiências. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né? De gente, cada um tem as suas características, algo é muito peculiar. Então, imagino todo esse processo aí. Agora, doutora, vamos voltar na síndrome do intestino irritável, porque a gente escuta muito sobre essa síndrome. Eu tenho isso, eu acho que eu tenho. Ou fulano, eu acho que você tem, né? Porque sempre tem uns médicos assim também, né? Você não tem uma síndrome do intestino irritável? Exatamente. Eu mesmo já dei uns pitacos assim, sabe? Hoje não é possível, porque tá toda hora com dor de barriga, com diarreia, ou come e vai pro banheiro. Isso. É aquela coisa rápida. Como que é isso? Quais os sintomas? Porque a gente estava falando dos sintomas parecidos e são muito parecidos mesmo, né, essas doenças. São muito parecidos.
conhecidos, a síndrome do intestino irritável é dor, distensão abdominal e alteração do hábito intestinal, que é diarreia ou constipação ou diarreia alternando com constipação. Então, a pessoa pode ter aquele intestino super, hiper, mega preso, fazer força para evacuar, aquelas fezes endurecidas, ficar com a barriga super distendida e cólica, né? Ou uma hora ele tá preso, aí quando solta demais, isso também é super desconfortável, e a pessoa também que tem a diarreia. Então, o intestino irritável, ele é extremamente relacionado com o emocional. A gente costuma dizer que o início da síndrome do intestino irritável, como que você começa a ter o intestino irritável? A gente precisa de um gatilho. Alguma coisa, geralmente, tá, Aline? Em medicina tudo é geralmente, nada é matemática, é preciso. Geralmente você tem um gatilho. Que gatilho pode ser esse? Uma infecção. Então, eu viajei e eu tive uma gastroenterite violentíssima, tive uma diarreia de 10 dias nessa viagem e depois nunca mais meu intestino voltou a ser o que era. Então, de repente, você daquele gatilho, você que já tinha uma predisposição a ter um intestino irritável, você desenvolve a síndrome do intestino irritável. Uma grande perda, uma perda de um familiar, uma perda de emprego, um divórcio, enfim, qualquer gatilho pode dar início à síndrome do intestino irritável. Geralmente são pessoas mais ansiosas, são pessoas que já têm algum distúrbio de ansiedade, pode ter alguma síndrome do pânico, enfim, né? Isso é muito comum. E ela tem muita relação também com a alimentação. Então, a gente sabe que alguns alimentos, lactose, por exemplo, a lactose piora. Às vezes a pessoa come algum tempero diferente. Nossa, eu almoço, eu já tenho diarreia, né? Eu como alguma coisa diferente, uma coisa mais temperada, eu já tenho diarreia. Esses temperos, isso desencadeia também, né? Principalmente em quem tem a síndrome diarreica, né? Então, é basicamente isso. E não tem os sinais de alarme, né? A pessoa não evacua sangue, a pessoa não perde peso, ela não tem nenhuma manifestação fora do intestino, né? Então, é uma síndrome funcional, ela é benigna, né? Ela não vai levar a pessoa a fazer uma cirurgia, não vai levar a pessoa a ter um câncer de intestino, por exemplo, né? Como é no caso da retocolite, que eu esqueci de mencionar, existe uma chance, um risco aumentado da pessoa ter câncer de intestino tendo essa doença, mas a síndrome do intestino irritável, ela não vai levar a essas complicações. Eu costumo dizer, ela é chata, mas não é grave, né? A pessoa vai ter... Então, assim, às vezes você não acerta a primeira medicação, a pessoa fica ansiosa. Ai, doutora, eu já tomei esse remédio, não resolveu, eu tomei o outro, não resolveu. E geralmente é uma pessoa que não quer fazer uma dieta regrada, é uma pessoa que já vai ansiosa. Ai, meu Deus, se eu vou almoçar fora, eu já sei que eu vou ter diarreia. Eu não quero almoçar fora, eu não quero ir na casa de ninguém porque eu não quero ter diarreia. Então, só ela não querer ter diarreia, ela vai ter. É isso que acontece. E vai e volta, né? Oscila muito. Exatamente. E a criança pode ter também? Aline, não é comum. Não, é mais é mais do adulto. Do adulto. É mais do adulto, né? Do adolescente pro adulto. Você falou da alimentação. É inevitável a gente falar desse ponto, porque você falou, lógico, desse trabalho multidisciplinar. Tem um monte de gente envolvida, assim como outras áreas, outros profissionais. Na verdade, vocês precisam um do outro, né? Sim, e a gente precisa de vocês todos juntos, realmente muito alinhados. Mas a alimentação relacionada a essa parte de intestino, ela é fundamental. Porque a gente falou também da ligação cérebro-intestino, que esse emocional, né? Está definido, né? Não tem como a gente... Então, isso né? A gente realmente não tem como desvincular, é o nosso segundo cérebro. Mas a alimentação, ela é gritante também, né? Exatamente, Aline. A gente tem que raciocinar e para a gente ter saúde, a gente tem que ter comida de verdade, né?
é desembrulhar menos e descascar mais. Opa, peraí, Né? gente, vamos lá, que essa aqui eu tô pegando pra mim, porque na vida corrida da gente, a gente come muito, a gente não... Eu tava ali com a minha mãe agora no telefone, ela tá se alimentando bem, porque sabe que é um ponto que pega, então, como é que é Desembrulhar menos e descascar mais. É você pegar, Aline, como modelo a dieta brasileira. A dieta brasileira é maravilhosa. Arroz, feijão, uma carne, uma salada. E deliciosa, né? Deliciosa. Você tem todos os grupos alimentares ali, né? Você vai ter saúde. Então, comer a verdura, comer fruta, né? Carnes magras, o nosso arroz com feijão, para dar a energia que a gente precisa. É super equilibrada. Não tem mistério, né? É a gente evitar embutido, evitar industrializado, ultraprocessados, açúcar, né? Isso tudo ajuda a gente a ter uma saúde como um todo, não só intestinal, né? E para algumas pessoas, isso, claro, é um pouco mais radical, e é esse processo de autoconhecimento. Opa, isso realmente na minha dieta não pode constar. Primeiro, por orientação médica, porque vai piorar, e segundo, porque comer faz mal. Sim. Porque realmente tem essas particularidades, né? Além de um modo geral da alimentação saudável, que é para todo mundo. Todo mundo. Mas para quem ainda tem, aí o negócio fica... É uma mudança de hábito que às vezes é bem radical, né, doutora? É uma mudança de hábito de vida. E às vezes a pessoa mora sozinha e é complicado você ir fazer uma feira, comprar aquele monte de coisa e vai estragar. Envolve vários fatores, né? Você tem que estar por dentro da vida da pessoa, da profissão, do que ela faz, do modo de vida, mas é nossa obrigação dar essa orientação, né? Claro. Por exemplo, o beber água, muita água. Tá bebendo, Aline? Vou beber agora, olha. Beber água o dia inteiro, Nossa né? canequinha do Dr. Cast aqui. E são coisas, poxa, é básico, né, doutora? Sim. Sim. É o básico que precisa ser dito realmente, porque o óbvio precisa ser dito. Porque na correria do nosso dia a dia a gente esquece de priorizar o básico. Sim. Então, acho que a alimentação... Agora, essa mudança, eu tô falando dessa mudança de hábito alimentar, às vezes radical, porque, novamente, com aquela pessoa próxima, né? Esse tio meu precisou realmente mudar muito, porque tudo virou um gatilho, né? Sim. Tudo, muito do que ele comia, tudo bem que ele fala assim... Foi até bom acontecer isso comigo, ele fala. Porque me forçou a mudar hábitos para eu viver mais. Sim. Porque com essa retocolite, e você disse que tem uma propensão alta de, se não cuidar, virar câncer, foi o ponto que ele chegou. Olha, mais um pouco sem tratar com esses hábitos, já trataríamos um câncer. Sim. E nem a retocolite. E é isso mesmo? É isso mesmo. Por que ela causa o câncer? É uma evolução natural da doença, vamos dizer assim, né? E exige que a gente faça sempre vigilância desse paciente com colonoscopia, né? Que hoje em dia é um exame que tem um acesso mais fácil, né, Aline? Antigamente, né? Então, como a gente sabe que isso pode acontecer, a gente tem a vigilância, a gente faz periodicamente o exame para poder prevenir. A gente tem como prevenir, a gente consegue tirar pequenas lesões, né, que a gente chama de pólipos, consegue durante a colonoscopia tirar esses pólipos e evitar com que a pessoa desenvolva um câncer, passe por uma cirurgia, por uma quimioterapia, né, então... É um trabalho contínuo, que vai ter que fazer esse acompanhamento, principalmente através desse exame específico, que talvez seja o exame... Pode falar assim, mais usado, principalmente nesses casos? Sim, nas doenças inflamatórias intestinais é muito importante a colonoscopia. A gente tem os exames marcadores inflamatórios no exame de sangue, a gente tem marcador inflamatório em exame de fezes, né? A gente tem várias ferramentas que a gente consegue utilizar hoje em dia para fazer acompanhamento, né? Então, tendo alguém para te direcionar, fica mais fácil, né? Agora a gente tem a colonoscopia, que é um exame de forma leiga. Porque tem a retonoscopia e a colonoscopia, não é? A colonoscopia examina todo o intestino grosso e o íleo terminal, que é o finalzinho do intestino delgado. A retossigmoidoscopia examina só a parte do reto e do sigmoide, que é o finalzinho do intestino grosso. Tá. E aí, de forma... Porque eu imagino que tenha pacientes que, né...
Como que é esse exame? Eu já fui uma paciente, assim. Mas, doutora, como é que é? É um exame enjoadinho? É um exame que ceda? É um exame que vai pelo ânus? É aquela câmerazinha? Um vai Isso. menos, outro vai mais? É Seria isso isso? aí. A colonoscopia e a retossigmoidoscopia a gente faz pelo ânus. É um aparelho que é a famosa mangueirinha, né? Uhum. Flexível, né? Então, o paciente faz sedado. Uhum. Existe um preparo para ser feito antes. Eu acho que é a parte mais enjoada do exame, sabe, Aline? Que é Então, o preparo de limpar o intestino. Ele tem que estar bem limpinho, porque senão pode escapar alguma lesão aí, a gente não vê por entendi. causa do mau preparo. Então tem que estar o intestino bem limpinho na véspera, dependendo, né? Se for a colonoscopia, pode ser feito na véspera ou no dia do exame mesmo. O da retossigmoidoscopia é um preparo que faz um pouquinho antes do exame. Ah. É um exame sedado, ou durante, a parte durante o exame é confortável, porque a pessoa vai estar sedada, dormindo, não vai sentir nada, a hora que acordar já acabou, Uhum. né? Mas existem riscos, óbvio, né? Como qualquer tipo de tratamento, mas a gente tenta sempre fazer com muito cuidado, né? Respeitando a Uhum. técnica para isso não acontecer. Existe também, e aí uma dúvida, que é divertículos, diverticulite, colite, que são também, acredito que situações comuns, entre aspas. O que é cada um aí? Os divertículos, eles podem aparecer, né, que é a doença diverticular, né, causada pelos divertículos, e eles aparecem na parede do intestino devido ao aumento da pressão dentro da luz intestinal, né? Então, da pessoa fazer muito esforço para evacuar é uma das causas, né? E é um envelhecimento natural do intestino. Então, assim, ao longo dos anos, os divertículos podem aparecer, tá? É super comum a gente encontrar em idoso. Por exemplo, idoso de 80 anos, você vai encontrar 80% deles vão ter divertículos, né? E são Como se bolsinhas fossem umas assim? bolsinhas na parede do intestino. Você pode viver toda a sua vida com os divertículos sem ter absolutamente nada Uhum. e descobrir por acaso numa colonoscopia de rotina, né? E Dá dor? Sentir dor? Sentir dor, mas você pode fazer uma tomografia para ver se você está com cálculo renal e na tomografia detectar esse divertículo. Ou os divertículos podem causar o que a gente chama de diverticulite, que é quando eles inflamam. Aí o que acontece? A pessoa começa a ter dor abdominal. Incomoda. Como os divertículos mais comumente aparecem do lado esquerdo, que é no cólon sigmoide, cólon descendente, que são os que ficam do lado esquerdo, é uma dor intensa do lado esquerdo, na parte de baixo do lado esquerdo. Né? A gente até brinca que é como se fosse uma dor de apendicite do lado esquerdo. A apendicite é do lado direito e a dor da diverticulite é do lado esquerdo. Entendi. Pode ser uma dor aguda, pode ser uma dor chatinha. Geralmente no idoso, o idoso chega, nossa, eu tô com uma dor enjoada, chatinha aqui desse lado, você bota a mão, assim, nossa, que dor, tá doendo muito. Então essa é a diverticulite, né? Mas ela pode causar algum problema? Então, não. geralmente ela é benigna, né? Você trata, às vezes, com antibiótico, às vezes, quando ela é muito leve, nem precisa de antibiótico. Pode dar abscesso. O que é abscesso? É quando esse saquinho que inflamou dá uma bolona de pus ali. Isso é o abscesso. Pode perfurar, né? E essa perfuração, a pessoa tem que operar, retirar aquela parte do intestino. Às vezes, Aline, a pessoa tem muitas crises de diverticulite. Então, às vezes, no mesmo ano, ela tem 3, 4 crises. Aí a gente já indica operar, tem que retirar aquele segmento, porque senão a pessoa vai ficar tendo muita dor e pode ter outras complicações, né? Então, e isso da diverticulite. Pode ter também a hemorragia. Esses divertículos podem sangrar. Aí é uma hemorragia digestiva baixa, que a gente fala. Quando os divertículos sangram, geralmente eles sangram muito. É uma inflamação, é um sangramento muito volumoso. Muito. É mesmo? Então a pessoa é assustadora às vezes. Do nada a pessoa vai ao banheiro, sai aquela sangueira toda. E o que a gente recomenda é que vá para o hospital. Né? Vá para o hospital, a gente faz um anti-hemorrágico na veia. O sangramento geralmente para sozinho, né? Quando a pessoa vai para o hospital.
toma essa medicação, consegue controlar, né? Então são essas... E não precisa fazer cirurgia. Ou às vezes sim, depende. Às vezes sim, mas geralmente não precisa. Entendi. Ele para sozinho. E temos a colite também, né? As colites são inúmeras... Por exemplo, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são tipos de colite. Existem colites infecciosas, né? A retocolite e o Crohn são colites inflamatórias, mas existem as colites infecciosas. Salmonela, né? Infecção por salmonela, por shigella, por alimentação, né? Exatamente, por alimentação. Então, olha só, gente, como é sério. Nossa, realmente... É sério. É sério, porque pode começar com aparentemente algo muito... simples, entre aspas. Mas o negócio pode realmente piorar e você trata um negócio, daqui a pouco você trata outro. Então, precisa mesmo de um acompanhamento. E essas infecciosas, geralmente, elas vêm acompanhadas de febre também. E assusta também, né? Vem, exatamente. Mas eu acredito que tudo que envolve o intestino, né, o sangramento, as fezes, aquela coisa, uma hora evacuo com diarreia, outra hora o intestino preso, e aí a gente escuta falar, isso aí pode ser câncer, já ouvi isso, tá? Sim. Não é porque fulano, não relacionado a mim, mas, nossa, eu falei, gente, mas não fala isso pra pessoa, porque calma. Então, mas é porque tudo relacionado a essa parte de intestino, primeiro dói muito, causa cólica, e essa cólica intestinal sempre é muito desconfortante, é desconfortável, e também porque assusta, né? Tudo toma uma proporção que a gente fica assim, o que será? Ai, meu Deus. E é por isso, Aline, que a gente recomenda, né, que a partir de 45 anos, as pessoas façam uma colonoscopia preventiva. Né? A gente que é mulher não faz preventivo de câncer de mama, de câncer de colo de útero, a gente tem que ter esse hábito de, a partir de 45 anos, fazer a colonoscopia preventiva. Ela não é anual, né? Se você faz uma, ela vier normal, você pode fazer outra daqui a 5 anos, né? O preventivo de câncer de cólon é a cada 5 anos, porque nisso você detecta pequenas lesões, como eu te falei, né? Os pólipos, você retira durante o próprio exame, evita uma evolução para um câncer, evita outras complicações. Às vezes, num exame de rotina, você descobre esse pólipozinho pequeno. Às vezes, a pessoa não está sentindo nada. Quantas e quantas vezes eu já fiz colonoscopia preventiva, né, em paciente que não sentia nada, não tinha histórico nenhum de câncer na família. Você tira uma lesão e aquela pessoa não vai ter câncer, né? Você tirou aquele risco dela, né? E é uma pessoa que você, a partir daquele momento, você vai vigiar mais de perto. Olha só, por conta da prevenção. É aquele papo de sempre que a gente escuta que a prevenção realmente é o melhor remédio. É isso. E a gente ter o esclarecimento, né, de quebrar os tabus também, né, Aline? Em relação ao exame. De você não ter preconceito, porque é um exame que você vai fazer dormindo, né? O desconforto de você fazer acordado realmente, às vezes é grande, mas se você fazer dormindo, bem sedado, bem acompanhado, né? Você não vai ter esse desconforto todo e vai evitar uma doença grave. E tem que fazer, né, doutor? Tem que fazer, então não adianta, né? Então a gente tem que... A gente tem que cuidar da nossa saúde. Tem que cuidar, porque ninguém cuida. Se a gente não olhar, realmente, ninguém cuida entre aspas, né? Mas assim, se não partir da gente, ninguém vai pegar na mão e cuidar. Agora, doutora, me conta essa sua escolha de ser médica, né? Porque a gente quer saber se tem alguém na família e ser eu vou falar bonito, porque eu falei bonita, poxa, o podcast todo. Gastroenterologista e endoscopista, né? Porque, na verdade, junto. São duas especialidades. Faz separado, então. Como que foi isso aí? Então, Aline, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser médica, né? Meu pai é médico. Meu pai é gastro, meu pai é endoscopista, então meu pai sempre foi professor da faculdade, né, da Unifoa. Então acho que meu pai, eu sou suspeita, né? Imagina que ele influenciou, né? Eu sou fã número 1 dele, ele é além de um ser humano, né, maravilhoso. A gente se emociona, né? Porque é uma referência muito forte na sua vida. Muito. Não só, claro, né? Profissionalmente, mas como um todo. Exatamente. Então, assim, todo mundo pergunta, né? É por causa dele? É por causa dele.
Como é que é trabalhar com esse pai? É muito bom, Aline, é muito bom. Ele é muito generoso, né? Uma pessoa, não só eu, né? Outros colegas também que foram alunos dele aqui em Volta Redonda, né? Tem um carinho muito especial por ele, né? Ele foi diretor da medicina do Unifoa também durante vários anos. Então, Qual que é o nome do pai? Rônel. Ah, Dr. gente. Rônel Mascarenhas. Poxa, gente, meu esse pai. nome, quem é de Volta Redonda, né? Quem é do sul do estado e até conhece, Sim. conhece porque já está na área há muitos Sim, anos. muitos anos, é. Então, assim, não tem como você ter um exemplo desse dentro de casa, né? E não querer seguir, né? Não querer acompanhar. E seguiu a mesma área, porque poderia Sim. seguir assim, ó, pai, ok, medicina, mas vou... Sim. Mas realmente teve essa Não. mesma escolha. É, eu gosto realmente de tudo que ele gosta, de endoscopia, ele também gosta muito de doença inflamatória intestinal, e eu também gosto, então é isso aí, Aline, é tudo por causa dele. Que legal. Tem irmão? Você tem irmão? Tem alguém na família que também fez medicina? Não, meu irmão fez relações internacionais, não tem nada a ver. Fugiu da curva aí, ó. Meu marido é médico também, mas é ortopedista, Aham. né? Então, acho que somos nós. E tá feliz nessa escolha de gastro já de Muito. 17 anos, né? Eu sou muito feliz. Eu costumo falar que eu vou trabalhar feliz. Eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito de poder... Eu falo com meus pacientes, eu saio do trabalho, eu não consigo desligar deles, né? Principalmente esses mais graves, a gente tá sempre se falando no celular, é como se fosse realmente alguém da família, né? Você tem uma preocupação como se fosse alguém da família, então, para mim é muito gratificante quando eu vejo alguém melhorando, alguém ficando bem, muito triste para mim quando eu tento fazer uma pessoa melhorar e às vezes a pessoa não melhora. Então você se envolve por completo. Eu sou uma pessoa que eu me envolvo por completo. Eu gosto muito do que eu faço, muito mesmo. Tem algum caso, sempre gosto de perguntar isso, que marcou a sua, porque tem uma estrada longa aí, né, nesse caminho, e tantos atendimentos, tantas pessoas passando pela sua vida e você pela vida de tantas pessoas, como médica, como pessoa, porque a gente se envolve. Sim, existe algum caso que, poxa, esse marcou de forma positiva ou negativa, mas que trouxe uma transformação, assim, relevante, né, para sua vida? Aline, os meus pacientes de Crohn, em especial, são os pacientes que me acrescentam muito como médico e como ser humano, porque eles têm que lidar com uma doença grave. Então, assim, alguns lidam muito bem com a doença e, para mim, são pessoas que são uma lição de vida, sabe? Você ter uma doença muito grave e você conseguir andar de cabeça erguida, ajudar outras pessoas, aconselhar, ser um exemplo para aqueles outros pacientes. Às vezes um paciente muito grave acaba sendo um exemplo para aqueles menos graves que reclamam de tão pouco, né? Nossa, minha doença é tão leve, tem aquele que é tão mais grave, né? Então eu acho que é isso. Esses meus pacientes, eles são muito importantes para mim. Eu não tenho um caso só, assim, muito específico. Seria até injusta, né? Seria. Ó, os pacientes da doutora, depois manda esse podcast, né? Encaminha para todo mundo. E quem tá assistindo a gente também não precisa nem dizer, né, gente? Vocês estão assistindo a gente, ouvindo a gente. Tem que encaminhar mesmo, tem que seguir, tem que curtir, tem que compartilhar. Porque quanta coisa a gente falou aqui é importante. Agora, aquela pergunta que o nosso técnico está aqui, né? E ele sabe que eu sempre faço. Quem é a doutora Mirna sem o doutora na frente? A Mirna. Eu sei que ela já chegou aqui, a gente bateu um papo antes rapidinho de mãe. Sim. Ela é super mãe. Então, fala um pouquinho da sua família, da sua... alegria familiar, dos seus hobbies. Sim, eu tenho 2 filhos, né, Aline? Tenho o Guilherme, de 13, e o Leonardo, de 11, né? Sou casada com o Marco é ortopedista. Então, a gente gosta muito de conviver em família, né? Gosta muito de estar junto, nós 4, meus pais, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos. A gente gosta muito dessa convivência em família, gosta muito de viajar. Eu gosto muito de ler, muito. É mesmo? É. E aí, quem gosta de ler,
O pessoal também que acompanha o Dr. Cash já sabe, eu já pergunto indicação de livro aí, ou o que tá lendo agora. Então, eu assino 2 clubes de leitura, que é o TAG, né, e o Intrínsecos. Então, são livros, são clubes que te tiram da zona de conforto, né? Você acaba lendo gêneros que você não tá acostumada, né? Então, eu tô lendo agora O Beijo do Rio, que é um livro, eu não me recordo o autor, mas foi o livro da TAG desse mês, é um autor brasileiro, muito interessante, tô gostando bastante, mas... Não tem nada a ver com literatura médica. Não, porque a gente lê muito, estuda muito, a gente tem que... Ai, Aline, a gente tem que fugir um pouquinho, né? Tem que ter lazer. Imagino. Adoro assistir série, adoro... Qual série que gosta? Adoro. Tô terminando This Is Us. Ai, eu também. Você ama This Is Us? Eu tô, assim, acompanhando os últimos. Os Você também? Eu tô lá no também. Star Plus, assim, ó. Ai, que a gente vai e volta. E chora. Ó, isso prova que a doutora, assim como eu também, a gente é realmente muito família. Porque Sim. essa série, todo mundo que gosta, geralmente são perfis assim, que sentem as emoções muito fortes da família. Quem não viu, gente, tem que ver. Se prepara. Prepara os lencinhos. Prepara os lencinhos. Qual outra série? Eu sou bem eclética. Eu vejo Game of Thrones com meu marido. Acho que nós dois somos os últimos a assistir, né? Porque todo mundo já viu. Não, eu não vi, ó. Não. Meu marido viu, mas eu não. É legal também. Eu gosto de Outlander. Esse eu não vi ainda. É muito bom. Também fico assim, acompanhando, mas acho que já acabou. Falam que vai ter mais. Mas é porque a gente tem que fugir às vezes um pouquinho, senão a gente fica ter esses escapes, né? Tem que ter lazer, porque, nossa, a gente estuda muito, trabalha muito, né? E a doutora trabalha na clínica, em quais outros lugares? Eu trabalho aqui na clínica, né, na Gastrovale, trabalho no Hospital Santa Cecília, trabalho no Hospital São João Batista, né? Clínica da doutora, que inclusive é no andar que a gente tá gravando, somos vizinhas. E aí ela falou, da casa, gente, é daqui. Porque eu falei assim, esse prédio aqui, nessa parte, ele parece pequeno, né? Ele é menor, porque a gente tem várias torres aqui. Aí o Fernando, nosso técnico aqui, ele falou assim, não, Aline, porque tem algumas clínicas aqui, algumas salas, que pegam um monte de sala, tipo, a Gastrovare, a clínica aqui, que pega um monte de sala. Ou seja, é ela que tá ocupando o espaço do andar todo, eu gente. Eu que sou a espaçosa, chegou, porque a clínica tem há muito tempo aqui, né? A gente tem uma unidade na Torre 1, que já tem, nossa, nem sei quantos anos, mais de uns 20 anos. E aqui na Torre 4 tem 3 anos, fez agora em maio. Então aqui é novinha. É novinha, linda, você pode ir lá conhecer. Eu e meus sócios, né, meu pai, o Rônio, a minha sócia, a Kátia Arbex, o Hugo, todo mundo Ricardo, gasto. Todos nós somos gastroenterologistas e endoscopistas, nós 4. E endoscopistas, que é uma outra especialidade, né? Como a gente falou. Todos excelentes médicos, somos grandes amigos, companheiros. Mas depois de ouvir esse Dr. Cast, a gente vai querer o quê? Que a doutora Mina atenda a gente. Não, eu quero... Mas tô brincando, doutora. Desculpa os outros médicos. Depois vocês têm que vir aqui, então, gente. Que aí a gente puxa a sardinha também pra vocês. Então, é na clínica e onde mais? No Hospital Santa Cecília, né? Tem o Centro Médico ali, Santa Cecília, que eu também atendo. Também atendo no Live Saúde. Gente, essa mulher não para, né? Aline, tem dia que eu acordo e falo, pra onde eu vou hoje? É bom, né? É bom, cada dia num local e fazendo o que você ama o que eu amo. Em lugares diferentes, Exatamente, né? E ainda com a missão de supermãe. Sim. De Guilherme e Leonardo, 13 e 11 anos, né? Excelente leitora, exemplo aí pra quem não lê, né? Exatamente. Tô precisando voltar. Das séries, depois a gente troca mais figurinha de séries. Exatamente. Esses são seus hobbies e família, né? E viajar. E viajar. Qual o último lugar que foi? E a gente foi em janeiro, nós fomos para Balneário, Camboriú e Gramado, que eu era louca para conhecer.
Delícia. Muito gostoso. Tem que ir em Gramado agora no frio, né? Pois é, nós somos com 40 graus. É, porque lá ou é 8 ou 80, né? Exatamente. Eu fui uma num delícia. frio que eu falei... E olha que eu sou do sul, hein, doutora? Eu sou de Curitiba. Eu falei, ah, não, gente, mas aqui é muito frio. É depois de Curitiba ainda... Mas é uma delícia. É delícia. Né? Bom demais. Ó, obrigada. Não posso agarrar a doutora, que a doutora tem as atividades dela também, com os filhos, de levar os meninos e aquela vida corrida de mãe, isso. profissional, esposa, filha. Então, obrigada mesmo pelo seu tempo aqui com a gente, tão precioso que eu imagino, por compartilhar essas experiências, suas vivências ao longo desses anos, pela emoção de falar aí da família, do pai, que a gente se emociona junto, porque quando a gente tem referência, a gente tem propósito, então a gente tem norte, então brigadão mesmo, foi bom demais nosso papo, nosso tricô aqui, ó. Obrigada eu, Aline, foi um prazer. Nossa, primeiro te conhecer, depois esse papo foi uma delícia, muito obrigada. Bom demais, e quem ficou com a gente, quem tá ouvindo aí em qualquer plataforma, assistindo, a gente, quem tá assistindo, a gente tá aqui, ó, tentando, ela até falou, deixa a gente mais bonita aí, mais, né, porque a doutora, se você tá vendo, é linda, maravilhosa. Mas obrigada por todo mundo que acompanhou com a gente. Lembrando, o DoutorCast tá em diversas plataformas e que você pode e deve, por favor, comentar, compartilhar, encaminhar, enfim, a famosa chamada para ação aí que eu vou fazer aqui com orgulho para você sim divulgar o nosso trabalho, porque a gente faz com muito carinho aqui, a gente quer trazer muita informação de qualidade, as histórias pessoais que também nos agregam tanto. Então você, por favor, divulgue aí e coloque também a sua sugestão do que você quer ver aqui, qual a especialidade, enfim, a gente tá aí a todo vapor. Lembrando nossa realização, Amplia Med Ponto de Saúde, apoio Falo Mesmo Comunicação e patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda. Nossos agradecimentos mais uma vez, fica com a gente, porque logo a gente vai ter mais DoutorCast e eu vou aqui finalizando a minha pós, porque eu sou formada em jornalismo e pós-graduada em medicina, depois do DoutorCast, pós-graduada em DoutorCast. Beijo grande pra todo mundo, tá, gente? Tchau!